Então, galera, mais uma apresentação agora sobre a origem do Estado moderno. Um ponto fundamental antes de a gente desenvolver é entender que Estado é uma coisa, governo é outra. Essa é a distinção entre Estado e governo, a gente comenta logo em seguida, mas é uma distinção que já existia na Grécia Antiga e ela é esquecida durante a Idade Média, digamos assim, e só retoma no final da Idade Moderna, na Era Contemporânea. Qual é a principal diferença entre Estado e governo? O Estado não existe uma definição precisa de Estado, porque não é uma definição fácil. O próprio Max Weber vai dizer que o Estado, citando Trotsky, né, não é original dele, que o Estado não se define, o Estado se descreve. Mas a gente pode sintetizar que uma das características do Estado é ser um conjunto de instituições que os teóricos se debruçam para entender como que essas instituições se articulam, para quem que elas se articulam, a origem delas e, de uma certa forma, também, em síntese, para que elas servem. Agora, o governo, a princípio, é o administrador. O governo é aquele que ocupa o Estado. A gente pode dizer que existem funcionários do governo e funcionários do Estado. Os do Estado são aqueles funcionários de carreira, aqueles que fazem concurso, né? Embora a estrutura do Estado esteja sendo transformada nessa reforma administrativa que a gente está tendo, mas a princípio o Estado é aquele que tem seus funcionários fixos. Bem, o governo, o Estado é composto por integrantes que fazem concurso. O governo é composto por integrantes que são eleitos ou nomeados pelas pessoas que são eleitas. Então, esse é um ponto fundamental a gente ter claro. A gente entender a diferença do Estado e do governo. Quando a gente for estudar as constituições, a gente vai discutir um pouquinho melhor isso, né? Mas nesse momento, o que a gente quer é, e aí eu vou roubar um pouquinho da disciplina da professora Kathleen, entender os pressupostos do Estado. Os clássicos gregos já tinham discutido, né? Tanto o Aristóteles quanto o Platão, né? Nos seus livrinhos lá da política ou da república. Mas as discussões contemporâneas, de uma certa forma, da origem do Estado, como surge o Estado, elas são herdeiras, digamos assim, do que a gente vai chamar de contratualista, que são aqueles pensadores iluministas, franceses, ingleses, basicamente, e que são vários contratualistas, né? A gente tem o Rousseau, a gente tem o Hobbes, a gente tem o Montesquieu. Montesquieu tem sua importância, porque é ele que pensa na divisão dos três poderes, mas o que interessa para nós aqui são os dois contrastantes, que é o Rousseau e o Hobbes, que vão dar, digamos assim, origens a pensamentos diversos, fundamentos de pensamentos diversos e discussões diversas no campo, digamos assim, da ciência política. Por que esses autores com pensamentos diversos são chamados de contratualistas? Porque eles têm alguns pontos em comum. E um desses pontos em comum é a concepção de que antes de existir o Estado, que se confunde um pouco com o conceito de sociedade, não é a mesma coisa, mas
na concepção dele, se confunde um pouco com a sociedade, com o ser social, existiria uma natureza humana. Ou seja, o homem não social, o homem sem limites, o homem sem regra, o homem natural, o homem tal qual ele vem ao mundo. Né? Estamos falando no sentido genérico, né? Não só o homem e as mulheres, não, estamos falando no sentido genérico. Uma indicação de filme, A Guerra do Fogo. Ali vocês vão ver o ser humano bichinho, o ser humano animal, né? O ser humano pré-histórico. E a gente teria abandonado essa natureza e ter feito um contrato social. A partir de um contrato social, a partir de um acordo entre as pessoas, teria surgido o Estado. Até aí é consenso. Aonde não é consenso? São as razões desse contrato social. De um lado, a gente pode dizer que a gente tem o Thomas Hobbes, com o seu livrinho chamado O Leviatã, que não é um livrinho, como eu estou dizendo, mas enfim, né? E que é famoso pela frase em latim Homo hominius lupus. O que significa Homo hominius lupus? O homem é o lobo do homem. A ideia do nosso amigo Thomas Hobbes é que o homem é mau por natureza. O homem está sempre pronto a agir exclusivamente em benefício próprio e, para isso, ele está sempre pronto para lograr o próximo. Se tiver 3 maçãs e 2 indivíduos, a tendência é que um único indivíduo roube essas 3 maçãs e deixe o outro, um indivíduo só, deixa o outro morrendo de fome e coma as 3 maçãs. O homem é mau, é egoísta. O problema é que, no conjunto, se todos os homens agirem de uma forma egoísta, todos os homens passarem a perna uns nos outros, o que vai acontecer? Não vai sobrar ninguém, que é o que ele vai chamar de a guerra de todos contra todos. Então, eu fiquei com as 3 maçãs, o outro não gostou, foi lá, me matou e roubou as 3 maçãs, né? Mas aí, supostamente, eu tenho um filho, um grande grupo, que vai lá e mata ele, e alguém dele mata o filho, e assim por diante, não sobraria ninguém. Então, as pessoas abririam mão da sua natureza, mas elas não deixam de ser o que elas são. Esse é um ponto importante, né? Elas delegam a sua liberdade a um indivíduo que é o monarca. Então, por que o monarca no caso, é a justificativa do Estado absolutista? Por que o monarca tem poderes absolutos? Porque ele representa a soma das liberdades individuais. No momento em que eu, então, eu entrego a minha liberdade a um outro, significa que eu não tenho liberdade nenhuma. Só que, por outro lado, se eu não tenho liberdade nenhuma, eu tenho uma garantia, uma única garantia. A única função do Estado é o seu próprio fundamento, que é garantir a minha sobrevivência. Então, esse é basicamente o pensamento do Thomas Hobbes. No Jean-Jacques Rousseau, então, esse indivíduo, ele é um precursor, digamos assim, do próprio socialismo, né? Ele é um dos influenciadores de Marx, ele influencia Marx. Marx tem uma linha filosófica que é do Rousseau, ele também tem os socialistas utópicos, que vai se contrapor depois, né? O próprio Graco Babeuf. Mas muito do que o Marx está pensando, não em termos econômicos, mas, digamos, de crítica ao capitalismo, a gente já encontra lá nesse sujeito chamado Jean-Jacques Rousseau, né? Além, claro, da linha mais econômica, que é o Adam Smith, que é o David Ricardo, mas na crítica ao capitalismo, a gente já encontra a crítica que o Marx faz
ao nosso amigo Jean-Jacques Rousseau. E o Jean-Jacques Rousseau tem uma visão oposta à visão do Thomas Hobbes. Por quê? Porque atenção, o Rousseau, ele vai ser um dos pensadores, digamos assim, que na literatura vai dar origem ao romantismo. Aquele romantismo do bom selvagem, da mãe. Ele vai dizer o seguinte, olha, quando o ser humano estava além da natureza, da sociedade, quando o ser humano era natural, a gente pode dizer que o ser humano era bom. E o exemplo são as mães. Vocês encontram isso no contrato social. Né? Se o livro do Hobbes é o Leviatã, aqui vocês vão encontrar num livrinho, aí sim, é um livrinho comparado com o Leviatã, um livrinho bem menor, bem mais curto. Né? Não vou dizer que uma leitura é exatamente fácil, mas dá para ler, né? dá para ser acessível. Eu diria que talvez o Leviatã seja um pouco mais fácil, embora seja mais longo. Ele vai dizer o seguinte, as mães são capazes de deixarem de comer para alimentar os seus filhos. E isso é, entre aspas, da natureza. Isso é instintivo, instinto materno. Vai fazer com que as mães sejam boas. Se as mães são boas, os homens também são. O bom selvagem. Daí que vai vir toda a visão do bom selvagem, toda a visão da mulher sofredora perfeita, do romantismo. José de Alencar, um pedaço do próprio Machado de Assis, antes dele ir para o realismo. E como é que surge o Estado? Se o homem é bom naturalmente, por que ele abandonou essa natureza boa e constituiu sociedade? O Rousseau entende que a sociedade é ruim, que o Estado é ruim. Mas como é que surge a sociedade? Por que surge? Se tudo era tão bom, por que surge? Bem, ele vai dizer o seguinte, olha, mas individualmente o indivíduo redundante, o indivíduo não é capaz de sobreviver sozinho, isolado. Está lá na mata, na selva, e ele vai precisar, por exemplo, de um canal de irrigação. A população cresce, ele precisa de um canal de irrigação, ele precisa de uma obra pública, digamos assim, então ele se junta, né? Exemplificando o pensamento do nosso amigo Jean-Jacques Rousseau. Não é uma citação do Rousseau, mas é um exemplo do pensamento dele. No Egito Antigo tinha os nomos. O que eram? Os nomos eram as famílias. Era uma organização sem Estado ainda. Só que vocês sabem lá que no Egito Antigo, como até hoje, tem o problema do Rio Nilo, das secas, das cheias, e era preciso, então, racionalizar o Rio Nilo em determinado momento. Para que isso fosse possível, o que se faz? Os nomos se reuniram, constituíram o Estado, e a partir desse Estado eles se organizaram para criar canais de irrigação que individualmente eles não eram capazes de fazer. Então, o Estado é um mal necessário, a sociedade é um mal necessário, porque é o que garante a sobrevivência dos homens. Só que esse mal necessário leva a uma perversão, porque a sociedade vai estar também, o Estado vai estar também, e aí que está o ponto do Marx, a questão da propriedade privada. O homem cria a propriedade privada. É meu e não é teu. A partir desse momento em que o homem cria a propriedade privada, ele vai estar exercendo a competição também. O que antes era de todos passa a ser de alguns, e aí a gente começa a ter a competição pela sobrevivência, ou seja, o mundo em sociedade que cria a propriedade privada é um mundo que corrompe o homem. A sociedade, por um lado, salva o homem de uma vida que não conseguiria sobreviver sozinho, mas, por outro lado, ela cria a corrupção do homem. E para terminar, então, depois da concepção de Estado, se debruçamos pelo Estado, e que a gente resulta, depois da Revolução Francesa, influenciada por esses iluministas, influenciada pelo Rousseau, influenciada pelo Montesquieu, influenciada pelo Thomas Hobbes,
a gente tem a constituição do que a gente vai chamar de Estado moderno. O Estado moderno tem várias características, mas aqui eu vou citar o Estado absolutista. O Estado absolutista, ele não é exatamente o mesmo Estado que o nosso, né? Mas ele tem as características do nosso Estado. As mesmas características. Então, esse conjunto de Estados que vem desde o absolutista, passando pelo nosso, a gente chama de uma certa forma de Estado moderno, né? O nosso Estado atual é o Estado moderno, que até o início do século XXI tinha algumas características bem claras, bem específicas. A primeira delas, vamos pensar assim, na passagem do Estado feudal para o Estado absolutista, tu tem uma concentração de poder, e uma concentração de poder que é também uma concentração territorial. No auge da Idade Média, o rei francês reinava, mas não governava. E tem toda aquela estrutura feudal. Então ele não tinha o real domínio do território em que ele reinava. Mas quando a gente tem o Estado absolutista, sim, ele passa a ter domínio do território onde ele reina. Mas ele precisa exercer esse domínio. Então ele vai ter a estrutura burocrática. A estrutura burocrática, ela não é característica do Estado. A gente costuma relacionar a burocracia ao Estado. A gente diz, ó, o Estado é burocrático, um monte de funcionário, cada um faz uma função, mas na verdade a estrutura burocrática ela está dentro da empresa fordista, que a gente pode discutir, a gente vai discutir isso em outro momento, né? Vocês do terceiro ano, lembrem que a gente estudou a estrutura fordista, cada um faz alguma coisa no ano passado. A estrutura do Estado burocrático é semelhante à estrutura fordista. A burocracia é uma forma de racionalizar uma tarefa, uma execução de uma tarefa. Cada um faz alguma parte para ter um resultado melhor. No mundo da iniciativa privada, para ter o maior lucro. No mundo da iniciativa pública, para ter uma eficácia. Nem sempre isso funciona, mas a ideia era que existisse uma eficácia. Só que quando surge o Estado moderno, essa eficácia é em relação ao domínio do governante, do soberano, né? No mundo contemporâneo, essa eficácia seria a eficácia em servir o cidadão. Não é no mundo moderno que surge a estrutura burocrática. Vocês vão encontrar a estrutura burocrática lá no reino persa. Dário, ali já tem uma estrutura burocrática. No Império Inca vocês também vão ter uma estrutura burocrática. O Império Inca tinha, como exemplo de estrutura burocrática, uma estrutura de correios. Eles dominavam o que hoje é o Peru, do Peru ao Chile. É uma estrutura burocrática. Estrutura jurídica é outra característica importante e fundamental do Estado moderno. O que é isso? Bem, lá no feudo, as leis eram a cargo do senhor feudal. Aqui, as leis estão a cargo do monarca. A estrutura jurídica, os tribunais não estão ligados nem à igreja, como era na Idade Média, nem ao senhor feudal. Estão ligados ao monarca. E, mais uma vez, a estrutura jurídica também tem uma estrutura burocrática. Todos os tribunais sob o domínio do monarca, sobre o reino ou o império, né, tem a mesma direção. E um outro ponto importante é que é um ponto fundamental. Aqui é de extrema importância. Característica do Estado, qualquer Estado. Monopólio da violência. Aqui é o Weber, aqui é o Trotsky. O que significa o monopólio da violência? Atenção. A autoridade, essa concepção, ela é exercida, o domínio, a autoridade é exercida pela possibilidade de violência. Ponto. Possibilidade. Não significa a execução da violência.
Bem, para que eu possa sair nas ruas tranquilamente, não ser assaltado, teoricamente, eu preciso que exista um aparato policial que impeça. Vamos ser hobbesiano, né? O homem contra o homem. Eu preciso de uma polícia que impeça que o outro faça alguma coisa contra mim. Então, eu delego a alguém a violência. Eu delego a alguém o monopólio da violência. E aí, no caso, a polícia representando o quê? O aparato estatal. Claro que quando a violência do Estado se tornar gratuita, a gente já está entrando numa tirania, num autoritarismo. Mas isso é discussão de outro ponto. Então, o monopólio da violência. Você recorda que lá na Idade Média, a violência, digamos assim, estava fragmentada também. Cada senhor feudal tinha um exército. Né? Agora a gente tem um único exército. Claro que no mundo do século XXI, algumas características do que a gente chama de Estado moderno estão se flexibilizando, mas a gente ainda tem uma estrutura de Estado moderno, sim. Cobrança de impostos, que aí a gente vai ter um único imposto para o reino todo. Antes tu pagava a talha, a corvéia para o senhor feudal, agora tu paga, e o dízimo para a igreja, agora tu paga o teu imposto de renda para o governo central, para o Estado central. Né? Na verdade, a gente não paga para o governo, a gente paga para o Estado. Só que, infelizmente, ou felizmente, né, quem administra os impostos é o governo, mas a gente paga para o Estado, a gente não dá para o governo. Você vai lá, porque quando o governo se apropria dos impostos, quando ele não administra e se apropria, aí sim que a gente pode dizer que tem uma corrupção. A princípio, o governo tem que administrar o Estado, que é para todos. E emissão de moedas. Quando era na Idade Média, cada um podia emitir sua própria moeda. Agora não é assim. Agora a gente tem um órgão que é responsável por emitir moedas. Um único órgão. Certo? Bem, por agora, pelo momento, é isso. Muito obrigado.